Olá, o propósito desse vídeo é demonstrar o processo de ajuste de curvas utilizando o software interno do equipamento, o Milcosca Mars, o Enofose e Beerfoss, ok? O processo é válido para os três equipamentos, mas a gente vai estar trabalhando aqui com o software do Milcosca Mars para fazer a demonstração, mas você pode replicar da mesma forma para os demais equipamentos que tiverem essa interface. Primeiramente, o processo de ajuste é para eliminar a diferença entre os resultados que o equipamento está apresentando e uma de referência. Utilizando a ferramenta do software, a gente tem uma etapa antes do processo de ajustes, que é inserir os valores de referência nas respectivas análises. Então, por exemplo, aqui na tela de resultados, para fazer o preenchimento de um resultado de referência, primeiramente, a gente tem que clicar nesse cadeado aqui da análise e depois clicar em cima dos resultados. Ele vai abrir essa tela, que é a janelinha para preenchimento dos dados de referência. Aqui você pode preencher o valor que deveria ser o resultado. Então, por exemplo, o equipamento da 196, vamos supor que ele deveria ler 1,76. Então, eu preencho o resultado de referência, o resultado químico que eu testei para essa respectiva análise, eu preencho nela e clico OK para confirmar. Preenchido na tela de resultados, ele vai aparecer dessa forma que você está verificando aqui. Ele vai aparecer uma bolinha azul indicando que tem dados de referência e o resultado de referência vai aparecer um pouquinho menor aqui. Okay? Como que eu faria para dados mais antigos? Porque essa aqui na tela de resultados ele aparece a informação mais recente. Para dados mais antigos, você vai entrar no menu histórico, localizar a informação aqui no histórico de análises, ok? Então, por exemplo, aqui eu já tenho alguns que já foram feitos. Então, por exemplo, eu testei dessa amostra aqui. Então, eu vou clicar no cadeado e clicar em cima dela para preencher o resultado. Vou fazer o mesmo aqui. Pronto. Aqui eu vou fazer apenas o teste com gordura. Mas se for o caso, você pode fazer para os demais parâmetros também. Não precisa fazer um por vez, pode fazer todos ao mesmo tempo. Tá? Então, se por exemplo eu tivesse também de ponto de congelamento, lactose ou proteína, eu poderia fazer aqui também. Tá? Aqui é um detalhe. Sempre é interessante ter uma identificação na amostra. Então, aqui eu vou colocar uma identificação para diferenciá-la das demais. Ok? Então, essa aqui ficou faltando, então identificação 3. Pronto. Uma vez que você tenha preenchido os dados de referência em todas as amostras que você vai usar no processo de ajuste, você vai entrar no menu Configuração, Ajuste de S/I. Vai selecionar o produto que você deseja ajustar, tipo. Aí você vai entrar no menu de ajuste. O menu de ajuste ele tem 3 abas. A primeira, que é a aba Parâmetro, ele vai permitir que você veja a lista de parâmetros que está disponível para ajuste. Nesse caso, como a gente só preencheu para gordura, é só ele que a gente vai mexer. E do lado direito tem a opção para selecionar qual forma que você gostaria de ajustar o parâmetro. Você pode mexer tanto na inclinação como na interseção. Você pode apenas mexer na interseção e deixar a inclinação como 1, mexer na inclinação e deixar a interseção como 0. Então tem as diversas opções aqui que você poderia mexer. Nós recomendamos, se você estiver trabalhando com poucas amostras, que você mexa apenas na interseção e deixar o declive como 1, tá bom? Esse seria o recomendado. O mínimo para trabalhar seria 10 amostras. O recomendado seria 20. Por quê? Porque pode ser que você tenha que fazer exclusão de alguns outliers durante o processo, são amostras que não estão com o mesmo comportamento do restante do grupo e acabam sendo excluídas. Se você tiver um número muito baixo de resultados, quando isso ocorrer, você vai acabar perdendo representatividade durante o ajuste, então vai ter muitas amostras para ser considerada.
Então, aqui a gente vai selecionar apenas o ajuste de interseção. Declive e interseção, você poderia trabalhar se o teu número de amostras fosse no mínimo 20 e tivesse variabilidade, ou seja, tivesse diferentes concentrações sendo consideradas. Tá bom? Então você poderia considerar a mudança da inclinação. Lembrando que, para mexer na inclinação, mexer no declive, qualquer valor sugerido pelo software só pode ser aceito se tiver entre 0,8 e 1,2. Tá bom? Então, se você, por exemplo, marcar aqui, mandar calcular, e entrar em calcular, e mandar calcular o ajuste, e o declive proposto, a inclinação proposta for, por exemplo, maior que 1,2 ou menor que 0,8, você precisa, você não pode aceitar ele, você precisa desconsiderá-lo, você precisa voltar em parâmetro, intersetar apenas e calcular somente como interseção. Tá bom? Essa é uma regrinha que tem para a mudança da inclinação da curva, porque qualquer valor diferente desse, a inclinação fica muito significativa e você começa a perder representatividade ou alterar muito o comportamento da curva. Tá bom? Então, teria só esse cuidado. Mas o ajuste de apenas de interseção é suficiente. Tá? Então, uma vez selecionada a segunda opção e o parâmetro que você deseja mexer, você vai entrar em calcular, clicar em calcular para ele calcular o ajuste para você. Feito isso, ele vai mostrar aqui para você o proposto. O teu objetivo sempre é melhorar a exatidão com a maior correlação possível, certo? Então aqui a correlação está em 0,825, que se representa que mais ou menos 82%, 83% dos dados estão sendo representados pela curva. A exatidão não teve uma melhora significativa. Porém, se a gente observar os dados aqui, a gente consegue ver que todos estão tendo um comportamento meio que similar. Ou seja, todos estão tendo uma diferença residual, uma diferença entre referência e dados do equipamento negativa. Porém, há uma e duas amostras que estão com uma diferença positiva e tem uma delas que está com uma diferença muito significativa. Essa amostra ela é classificada como outlier, porque ela não está com o mesmo comportamento do restante do grupo. Tá? Então, nesse caso, o recomendado seria fazer a remoção desse outlier e recalcular o ajuste. Então, por exemplo, a gente vai remover essa aqui e mandar recalcular. Perfeito. Então, aqui a gente já consegue observar que teve uma melhora. O ajuste ele foi para menos 0,212 e a exatidão foi para 0,074. Então, com a remoção do outlier, a precisão teve uma melhora muito expressiva. E também, se a gente observar a correlação, ela ficou quase em 100%. Né? Ela ficou 0,993. Então, o outlier estava tendo uma influência muito negativa no comportamento da curva. Bom, então, além de preencher os valores, mandar calcular, você precisa fazer essa análise, essas observações aqui antes de aceitar uma correção. Entrando em gráfico, a gente consegue ver como está o comportamento da curva, certo? Aí, se a gente observar aqui, ainda tem uma amostra aqui embaixo que está com um erro um pouco alto. Se a gente for procurar ela aqui, nos dados, provavelmente era aquela que estava com resultados positivos, que essa aqui, que era que também estava com um comportamento diferente do restante do grupo. Tá? Você pode fazer a exclusão dela e recalcular a curva ou pode manter. Tá? Se for a gente fazer a exclusão e mandar calcular novamente, a gente tem uma nova curva aqui calculada e um novo comportamento. Então a gente pode ver que agora todo o comportamento da curva ficou representado. Todos os pontos da curva ficaram representados dentro da curva. Tá? Então, esse que seria o processo de ajuste através da ferramenta do software. Aqui, como eu mencionei no início do vídeo, foi utilizado o New Custom Mars para fazer o processo.
Porém, você pode replicar exatamente esse processo tanto para o BiggerFoss como para o EnoFoss, porque depois eles utilizam o mesmo software que o meu Cuscamars. Dúvidas adicionais, por favor, entrar em contato com o suporte @foss.dk. Muito obrigado.